Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus se faça presente em mais esse dia. Glória a Deus por tudo que esse Deus maravilhoso faz por cada um de nós. Por isso estamos alegres, né? Muito importante nós podermos adorar esse Deus, né? Temos que estar sempre o agradecendo por tudo que ele já fez, por tudo que ele faz e por tudo que ele vai continuar fazendo. Hoje eu quero deixar uma mensagem aqui falando da importância da presença do nosso Deus. Para onde nós formos, né? Mas muitas das vezes nós temos que nos policiarmos se para onde nós queremos ir, se é possível a presença do Senhor ir conosco. Porque às vezes, né, a presença do Senhor pode não estar conosco por causa do caminho que estamos querendo seguir, né? Não que o nosso Deus não vai estar nos vendo, mas muitas pessoas, né, por desobediência, às vezes Deus deixou, né, tirou a presença dele. E os que não me conhecem, meu nome é Paulo, esse é o canal Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Todos os dias tem uma nova mensagem aqui, falando a palavra do Senhor. Vou começar com uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade. Abençoe a cada um que está ouvindo essa mensagem, Senhor. Que o Senhor me use conforme a sua vontade e o seu querer, e que leve essa mensagem até as pessoas que precisam ouvir da sua palavra, Senhor. Abençoa-as, que o seu Espírito Santo abra a mente, o coração, para que venham entender essa mensagem. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Eu quero estar lendo uma passagem que se encontra em Êxodo, capítulo 33. Eu vou estar lendo do 12 ao 17. Diz assim, ó: E Moisés diz ao Senhor: Eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber quem hás de enviar comigo? E tu disseste: Conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Então disse-lhe: Se a tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo, acaso não é por andares tu conosco, e separados seremos eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra. Então disse o Senhor a Moisés: Farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Olha essa palavra, né? Que palavra maravilhosa. Essa é uma palavra onde Deus, né, estava falando ali com Moisés, os versículos anteriores, que ele não iria mais com eles, mas que ia, né, um anjo diante deles. E aí é quando Moisés chega e fala: Mas, Senhor, já que aos seus olhos, né, esse povo é seu, né, e já que eu tenho graça aos seus olhos, o Senhor prometeu de que iria conosco, né? Por isso somos separados pelo Senhor. E aí, né, por causa do pecado do povo, por causa de muitas coisas, o Senhor falou que para não destruir aquele povo pelo caminho, ele não iria mais com eles, né, mas que mandaria um anjo. Então, nesse caso, Moisés está dialogando ali com o Senhor, falando, né, não nos faça subir daqui se a sua presença não for conosco. E o que eu queria deixar aqui, né, é muito importante, principalmente esse versículo 15, né, onde o próprio Moisés está dizendo: ó, Então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Essa é uma mensagem, né, que não é para qualquer pessoa. Né? Isso aqui, só aquelas pessoas que querem verdadeiramente a presença do Senhor. Quantas pessoas hoje, né, que estão vivendo nesse mundo, até foram para a casa do Senhor, estão lá congregando, mas vivem em caminho aonde o nosso Deus não se agrada. E Deus já deixou a presença dele e a pessoa continua caminhando naquele caminho, porque o que importa é os benefícios que ela está recebendo aqui da terra. Ela está sendo aplaudida,
ela está ganhando fama, sucesso, mas a presença de Deus já não está com ela, né. Isso daí, muitas das vezes são pessoas que congregam, né, pessoas que vão à casa do Senhor, pessoas que eram para ser separadas pelo Senhor, mas que se esqueceram da presença do nosso Deus, por causa do pecado, né. Pecaram e nem perceberam que a presença de Deus já se afastou e continua aquela caminhada ali, às vezes até falando que é povo de Deus, é separado por Deus, mas verdadeiramente já não tem mais a presença, já não anda mais com o Senhor. Nem o anjo do Senhor vai com muitas das pessoas por causa do caminho que escolheu. Mas o que eu queria deixar aqui para cada um de nós é que nós façamos como Moisés, né? Que nós paramos e falamos: Senhor, precisamos que o Senhor vá conosco. Se esse caminho que eu estou indo não for do Senhor, que o Senhor nem me faça ir, mas me mostre qual é o caminho que o Senhor quer para mim e que esse caminho o Senhor me acompanhe por todo o tempo da minha vida. É isso que nós precisamos como servo do Senhor, porque até esse versículo 16 fala assim, ó: Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, e separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Então, uma demonstração de que somos separados para Deus, que somos povos de Deus, é se a presença do Senhor estiver conosco. Se nós não temos essa presença, né, nós não somos separados por Deus, nós não somos povos de Deus, né? Se estivermos orando, não estivermos sentindo mais a presença, se nada na nossa vida está mudando, né? Se nossa vida está indo de fracasso em fracasso já há muito tempo, é hora de parar, é hora de dobrar o joelho no chão e clamar ao Senhor. Falava de Senhor, eu sou povo separado, né? Eu faço parte de um povo separado por ti. Será que eu estou fazendo algo que está te desagradando e automaticamente tirando a sua presença da minha vida? Será que a falta da sua presença é para chamar a minha atenção de que eu estou no caminho errado? Ou de que eu estou querendo caminhar sem ti? Né? Que muitas das vezes nós, né, vivemos nesse mundo aonde diz que nós somos donos de nós mesmos, né? Nós escolhemos o caminho em que devemos seguir. Mas a palavra do Senhor nos revela que não é assim. Aqueles, né, que são considerados povo do Senhor têm que estar alinhado com o Senhor. E muitas das vezes vai ser o Senhor que vai falar qual o caminho que nós vamos seguir. Um exemplo: quantas pessoas frustradas em casamento, quantas pessoas frustradas eh, no trabalho, quantas pessoas frustradas onde mora, mas por que tudo isso daí? Geralmente não pediram ajuda no Senhor antes de começar a caminhada, né? Apontou o dedo e falou: aquilo ali é para mim. Ou então alguém falou: aquilo lá seria legal para você. E a pessoa foi. Quantas das vezes, às vezes, Deus estava avisando que não era, e a pessoa foi lá e quis aquilo ali. E aí depois não consegue sentir a presença de Deus. E aí vai e questiona Deus: Ô Senhor, eu sou servo seu e não consigo ser feliz nesse trabalho. Sou servo seu, mas não consigo ser feliz no meu casamento. Sou servo seu, sou povo seu e não consigo, né, prosperar. Mas por quê? Muitas das vezes nós seguimos pelo caminho que não era o caminho que o Senhor quis que a gente seguisse. Ou então nós fizemos coisa lá atrás que a presença do Senhor se afastou. Então é hora de clamar, é hora de pedir perdão ao Senhor e é hora de falar: Senhor, se a sua presença não for comigo, eu paro por aqui. Esse parar é largar o casamento, largar o trabalho? Não. É pedir a presença do Senhor. Se estiver, lógico, algo errado na vida da pessoa ali, é preciso corrigir, porque não tem como nós pedirmos a presença do Senhor em coisas erradas, né? Quantas pessoas que vivem em relacionamento errado, né? Vive num trabalho onde dá golpe nos outros, não adianta pedir a presença do Senhor não, que ele não vai estar não, né? O nosso Deus não se agrada de coisa errada para dizer que vai nos abençoar, não. Ele não tem problema nenhum, né, em afastar a presença da gente se a gente estiver todo errado, não. Por quê? Porque ele é justo. Se ele permanecer ali ao nosso lado, se bobear, ele permite até que a gente morra.
É o que a palavra está falando, né? Nesse versículo, deixa eu ver até se eu acho ele aqui, é anterior, né? Tem até uma passagem que diz onde o nosso Senhor diz que não irá no meio daquele povo para que não os consuma, né? Por quê? O Senhor olha para o pecado do povo por causa da justiça dele, por ele ser um Deus justo, ele permite que alguns morrem, né? Que alguns se percam pelo caminho, sim, mas por quê? Porque ele é santo, né? É um Deus todo-poderoso, é um Deus limpo. E aí, devido à nossa sujeira, por não querer andar muitas das vezes no caminho dele, quantas vidas ceifadas, quantos jovens morrendo por desobediência aos seus pais, por desobediência à palavra do Senhor. E adultos também, pessoas velhas morrendo porque não querem obedecer, não querem andar no caminho do Senhor, não querem, né, andar em conformidade com a palavra. E às vezes querem a presença, querem orar, né, querem prosperidade, mas não querem obedecer. E aí muitos têm a vida ceifada, né, porque o nosso Deus é santo, é um Deus poderoso, né, é o Deus dono de todas as coisas. Então que nós venhamos nos consertarmos, né, pedindo ajuda do Espírito Santo e falando com o Senhor: Senhor, sem a sua presença, eu não saio nem do lugar. Eu não quero ir para lugar nenhum se não for com a sua presença. Até porque aqui na terra tudo é passageiro, né? Moisés fez algo ali muito certo, né, em parar e falar que se a presença do Senhor não fosse, ele não sairia dali. Por quê? De que adianta nós vir a gente vir aqui nessa terra, dizer que somos povo de Deus, né? Que nem o Brasil aí eu acredito que 70 ou 80% fala que acredita em Deus, né? Que acredita em Jesus, mas não vive em Deus e não vive em Jesus. E aí vive uma vida aqui toda torta, né? Achando que vai buscar a felicidade, procura a felicidade em tudo. Exemplo, vem o carnaval aí. As pessoas vão lá pular carnaval, né? E vão achar que a presença do Senhor está lá. E elas voltam para casa carregadas de troço ruim e depois vão clamar ao Senhor, querendo que o Senhor acerte a vida delas, né? Alguns vão arrumar casamento ali, alguns podem dar certo, pode dar, mas muitos vão trazer perturbação para a sua vida. Aí vão achar que a presença do Senhor está ali, mas não está. Mas por quê, né? Não foram obedientes às coisas de Deus. Quantos servos do Senhor, né, que nessa época vai para o carnaval e aí acha que vai trazer de lá coisas boas. A presença do Senhor vai estar com ele? Não vai, né? Depois ele vai ter um ano de caminhada aí que corre um risco, né, dele desistir da caminhada porque ele vai falar que Deus o abandonou. Mas não, é porque ele quis seguir caminho sem a presença do Senhor. O Senhor deixou ele seguir, né, vendo que ele queria mais se divertir do que a propriamente a presença do nosso Deus. Mas nós, povo de Deus, separado por Deus, que nós venhamos clamar, falar: Senhor, o que nos importa é a sua presença, porque nós sabemos que é a sua presença aqui na terra que nos direcionar pelo caminho certo, nos concederá a sua vitória e quando partirmos daqui, iremos morar com o nosso Deus. Porque de nada adianta ser próspero aqui, andando num caminho, né, que não é do Senhor, mas prosperando muito e quando morrermos, perdermos a nossa salvação. Então, que essa seja a mensagem, né, que venha frutificar em nosso coração, que nós venhamos entender que sem a presença do Senhor é melhor não irmos a lugar nenhum. A gente tem que parar, dobrar o nosso joelho e falar: Senhor, eu só vou se for com a sua presença. Eu só vou para o caminho em que estiver a sua presença. Se for caminho que me afasta de ti, eu não irei. Então, essa mensagem de hoje, que Deus te abençoe. Se houver alguém, né, que não aceitou Jesus ainda como único e suficiente Salvador, faça enquanto há tempo, né? A porta da graça ainda está aberta. Se houver alguém que está desistindo do caminho, querendo ir para outro caminho onde a presença do Senhor não está, não faça isso. Dobra o joelho no chão, clama ao Senhor, fala: Senhor, eu não quero ir para onde a sua presença não estiver. Ainda que eu lute muito ao seu lado, eu sei que o Senhor estará lutando por mim, e eu sei que me concederá a vitória no seu tempo. Mas o principal, eu não quero caminhar sem ti. E assim não se afaste do caminho do Senhor, porque é o único caminho que existe esperança. O caminho do mundo traz uma falsa alegria momentânea para hoje ou para amanhã,
mas lá no final te leva ao caminho da perdição, ao caminho da destruição. O caminho do Senhor é diferente. Às vezes tem lutas agora, mas vai te levar a um lugar santo, um lugar sagrado, onde você vai morar com o próprio Deus num lugar de paz. Essa é a mensagem de hoje, que Deus te abençoe. Vou deixar uma oração aqui final. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pela sua palavra, Senhor, que nos demonstra a importância de clamarmos e pedirmos a Ti que a Sua presença esteja o tempo todo conosco. Abençoe a cada um que ouve essa mensagem, os guarde e os proteja, Senhor. Os orienta em seu caminho, Senhor. E que o Senhor venha mostrar para cada um deles que a Sua presença é mais importante do que qualquer coisa dessa terra. Fique conosco, nos guarde e nos proteja. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Essa é a mensagem de hoje, amados. Que Deus os abençoe.